Vamos lá, irmãos, Atos 2:42. Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Pedimos ao Senhor que nos dê um tempo proveitoso e edificante. Que as verdades da tua palavra sejam gravadas dentro de nós, para que possamos vivê-la e honrar ao Senhor, como o Senhor é digno de ser louvado. Amém. Amém. Muito bem, irmãos, hoje a gente vai ficar neste versículo somente, e na verdade nem vamos observá-lo a fundo, só de maneira introdutória mesmo, passando um pouquinho. Por isso que eu dei o título aqui de Os 4 Pilares da Vida da Igreja. Se nós quisermos saber como viviam os primeiros discípulos, este é o versículo. Este versículo resume toda a vida da igreja, resume como viviam os irmãos lá em Atos. Então, o que é que eles faziam? 4 coisas. Perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Estas são as 4 coisas que a igreja fazia. Se você quer saber por que a igreja está do jeito que está, por que virou essa bagunça, porque eles deixaram de fazer o que é simples. Então hoje criaram muitas coisas, criaram um monte de bagunça, um monte de confusão, mas a simplicidade, a humildade de retornar às Escrituras e apenas observar o que eles faziam e apenas ser fiel e cumprir, é o que o Senhor nos chama. Interessante que o versículo começa dizendo, e perseveravam. Depois vai falando as coisas nas quais eles perseveravam. Mas então não era uma coisa que eles faziam de vez em quando, não era uma coisa que... E uma coisa que a gente tem que perseverar para fazer significa que também não é muito fácil, não é? Uma coisa que exige de nós perseverança, exige de nós disciplina, exige de nós negação, né? E disciplina nunca é muito o nosso forte, né? Algo que exija de nós compromisso, disciplina, comprometimento. Então, a palavra começa dizendo que eles eram estes irmãos que tinham uma disciplina rígida, que eles perseveravam, que eles não desistiam com facilidade. Não era do tipo de irmãos que uma chuva os atrapalhava, né, a perseverar nessas coisas, né? Eles eram aqueles que enfrentavam as dificuldades que fossem para perseverarem nisso. Nós vimos nas reuniões passadas a descida do Espírito Santo, a pregação de Pedro e agora como eles viviam. Está tudo nesse mesmo capítulo. É porque eles foram cheios do Espírito Santo. E aí então pregaram com coragem, e então 3.000 pessoas se converteram e eles passaram a viver estas coisas. Era uma igreja cheia do Espírito Santo. Tudo ali era muito fresco, era muito novo, era o início da igreja. Tudo ali era cheio de amor, cheio de zelo. Nada era para eles cansativo ou monótono. Era para eles alegre o que eles estavam fazendo. Era para eles, era como se eles esperassem o momento dessas coisas acontecerem. E na verdade, quando nós lemos, não era nem que eles esperavam, as coisas aconteciam todos os dias. Era a vida deles, eles perseveravam nisso, eles se alegravam nisso, né? Agora, claro que quando nós olhamos para nós temos muito que nos envergonhar quando olhamos para a realidade deles e como nós nos encontramos hoje. Em tanta fraqueza, em tanta dificuldade. É muito difícil que uma pessoa mantenha esta perseverança em todos estes pontos. Mas se uma assembleia quer ser fiel ao Senhor, ela precisa cumprir. Ela precisa cumprir todas estas coisas. Então essa é a primeira advertência que eu deixo para nós, irmãos. Se nós queremos ser fiéis ao Senhor, disciplina é importante. Se nós queremos, mas isso não é religiosidade, não é legalismo. Não, irmãos, é amor ao Senhor.
Isso é amor ao Senhor. Tudo que a gente faz para nós exige disciplina, não é? Para nós, né? Se a gente quer ser bem sucedido nos nossos negócios, a gente vai ter que ser bem comprometido, a gente vai ter que ter bastante disciplina. Mas isso é terreno, é passageiro, isso não tem valor eterno. Mas as coisas do Senhor são eternas. E aí, quanta dificuldade, irmãos. Quanta dificuldade para nós nos disciplinarmos e cumprirmos as coisas do Senhor. Quanta dificuldade em participar regularmente das reuniões. Quanta dificuldade em estar alegre num partir do pão. Quanta dificuldade em ter comunhão uns com os outros. Quanta dificuldade nas reuniões de oração. Essas aparecem só os remanescentes. Né? Por quê? Porque nós não damos valor às coisas do Senhor. Esse é nosso coração, é quem nós somos. E quando nós voltamos ao livro de Atos, nós podemos voltar para ele e observar como em um livro de informações. Como que eles viviam? Eles perseveravam na doutrina, eles tinham comunhão, eles partiam o pão, eles oravam, eles faziam isso. Aí fica um livro de informações, é mó gostoso. Né? Você aprende um monte de coisa. Agora, quando a gente volta a leitura contra nós, fica um pouco complicado. A gente fala, mas a gente tem que viver isso que eles viviam também. A gente quer ser uma igreja bíblica, a gente quer ser uma assembleia saudável, então temos que voltar às mesmas coisas que eles, não só encher a nossa mente de informação, mas desejar a mesma vida que eles viviam, porque eles amavam ao Senhor. Então esse aqui é um bom termômetro. Como que está a assembleia? Na reunião de oração não aparece ninguém. Ixi, doutrina, ninguém sabe nada, ninguém sabe o que é justificação, ninguém sabe o que é santificação, ninguém sabe o que é expiação, ninguém conhece doutrina, ninguém pergunta um livro da Bíblia, uma demora para achar, ninguém sabe de nada. Então, como é que está essa assembleia? Essa assembleia está mal, ela não está caminhando bem. Né? Os irmãos não estão nem aí uns com os outros, não se importam com os outros, eles não têm comunhão. Não é uma igreja bíblica, né? Então, que o Senhor nos ajude a sermos este povo bíblico, que tem esses 4 pilares, esses 4 fundamentos bem colocados na casa. Qualquer um deles que for tirado, fará com que a casa tenha problemas. Né? Numa estrutura com 4, você tira um, as coisas podem cair. Qualquer um desses que for abandonado. Agora, é importante também notar que há uma sequência, e o Espírito Santo, ele não fica colocando as palavras de qualquer jeito. Existe uma ordem, uma sequência, porque o Espírito Santo quis demonstrar algo para nós. E a primeira coisa que está lá é a doutrina. Não está que eles tinham comunhão primeiro. Não está que eles oravam primeiro. Não está que eles partiam o pão primeiro. Porque se você não tem doutrina, se você não tem verdade estabelecida, você não pode ter comunhão, você não pode partir o pão, e você não pode orar. Se você não entende bem doutrina, você não pode orar, quer dizer que eu preciso ser um mestre para orar? Não, irmão, você pode orar. Mas é que muitas vezes, se você não conhece a doutrina, se você não conhece a verdade de Deus, suas orações vão ser sem sentido. Né? Suas orações... E a gente vê muitas vezes os irmãos que até, eles são sinceros, mas eles estão errados. Então eles vão orar e falam, mas que oração que não tem nada a ver? Uma oração que não tem... Deus não vai ouvir isso, claro, porque Deus só vai ouvir as nossas orações de acordo com a vontade dEle, e a vontade dEle é revelada na palavra de Deus. Se o irmão não lê a palavra de Deus, se o irmão não conhece a palavra de Deus. João 16, versículo 13. É dito que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Né? Doutrina é o conjunto de ensinamentos dos apóstolos. E o Senhor disse em João 16, vamos começar 16, 12. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Então o Senhor tinha muita coisa que dizer para eles, que eles não podiam suportar naquele momento. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Muito bem. Então essa é a promessa do Espírito Santo. Em Atos 2 eles receberam o Espírito Santo.
Pedro pregou. 3.000 pessoas converteram. Aí como é que a igreja está vivendo? Perseverando na doutrina dos apóstolos. Como que os apóstolos tinham doutrina para falar? Por que que eles tinham um conjunto de ensinamentos para dar para a igreja? Primeiro, porque eles caminharam pessoalmente com o próprio Senhor. Eles ouviram dos próprios lábios do Senhor a doutrina correta. E em segundo lugar, as coisas que o Senhor ainda não havia dito, o Espírito Santo mostraria a eles e daria a eles. Então os apóstolos, eles não estão em pé de igualdade com os outros homens. No sentido de que eles são pecadores, sim. No sentido de que eles têm uma autoridade diferente e uma inspiração do Espírito Santo diferente, eles são completamente opostos a nós. Por isso a igreja perseverava na doutrina deles, não de qualquer homem. Não é qualquer um que pode falar o que quiser. E por isso esses novos apóstolos não têm qualquer autoridade. Eles dizem que estão recebendo a revelação de Deus. Conversa fiada, não estão recebendo nada. Então, a igreja persevera na doutrina dos apóstolos, do que eles aprenderam nos evangelhos, do que eles aprenderam dos próprios lábios do Senhor e do que o Espírito Santo mostraria para eles. Por isso nós não podemos ficar somente com os evangelhos também. Porque há muita coisa que o Senhor só falou por meio dos apóstolos. Então, se nós queremos ser fiéis, nós temos que ficar com tudo. Por isso, aqueles que negam as cartas, e sabemos que tem esses também, que negam as cartas, que têm dificuldade com as cartas, que o negócio é os evangelhos, isso é um problema, irmão. Porque o Espírito Santo mostrou coisas que o Senhor naquela oportunidade falou, vocês não estão prontos para ouvir ainda. Não dá para falar para vocês agora. Tem uns que não estão prontos para ouvir as cartas dos apóstolos até hoje. Eles não conseguem suportar. Mas não é assim com a igreja de Deus, irmãos. Nós perseveramos na doutrina dos apóstolos. Nós amamos as cartas de Paulo, Pedro, Judas, Tiago. Nós amamos, nós precisamos delas. São palavras de Deus, não são palavras dele. Por isso a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Lucas poderia ter escrito, a igreja perseverava na doutrina. Mas está bem claro, na doutrina dos apóstolos. Eles é que tinham autoridade para tal. Agora vamos em Atos 26, versículo 16. Atos 26, versículo 16, nós estamos vendo o Senhor encontrar Paulo contando a sua história de como o Senhor o encontrou e o salvou. E no versículo 16, é o próprio Senhor Jesus falando a Paulo. Ele diz assim, mas levanta-te, firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Então Paulo foi levantado pelo Senhor para ser um ministro e testemunha, tanto das coisas que ele já tinha visto, quanto das coisas que ainda o Senhor ia mostrar para ele. E por isso, Paulo pode dizer assim, na sua carta aos Coríntios, isso digo eu, não o Senhor. Eu já encontrei um irmão que falava, se Paulo disse isso, eu também posso dizer, não, isso digo eu, não o Senhor. Não, você não está entendendo. Você não está entendendo quem é você e quem é Paulo. O Senhor apareceu a ele para ser ministro e testemunha, para ser o apóstolo dos gentios. Paulo é aquele que escreveu a maior quantidade de cartas do Novo Testamento. Então, aqui o Senhor diz que ele ia aparecer para mostrar as coisas que ainda estavam por vir. Paulo é, hoje, na cristandade, o apóstolo mais rejeitado entre todos os outros. Porque os seus ensinos são rejeitados. Ah, é? Paulo é? Sim. Mulher ensina hoje na igreja? Ensina. Por quê? Porque eles não respeitam a autoridade apostólica de Paulo. Eles não perseveram. Eles falam, já ouviu isso? Essa é a opinião de Paulo. Já ouviu isso? É o que dizem. Mas a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. É a opinião de Paulo, é mesmo, então vamos, que é boa. Porque não é dele, ele recebeu do Senhor. Não é o que vem dele. Ele diz assim em 1 Coríntios, se você se considera profeta ou espiritual, saiba que o que eu digo é mandamento do Senhor. Que outro homem pode dizer isso?
Ó, irmão, o que eu digo é mandamento do Senhor. Ninguém pode falar essas coisas. Mas o apóstolo pode. Ele é inspirado pelo Espírito Santo. Ele recebeu a autoridade do Senhor. A igreja persevera na doutrina dos apóstolos. Ah, não usa véu não. Que isso aí é só Paulo que diz. Ué, mas é então, é ele que diz. Ele é nosso apóstolo. É porque ele diz que a gente faz. É porque ele diz que as irmãs não pregam na igreja. Paulo é odiado. Ninguém gosta dele. Ele é muito machista, dizem eles. Olha só, Efésios 2:20 diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. A igreja está edificada sobre os fundamentos de quem? Dos apóstolos, da doutrina deles. Por isso a igreja persevera no que eles escreveram, né? Aí você vai conversar com muito crente, eles falam, não, doutrina não é importante. O importante é amar a Deus, é servir. Não, vocês são muito teóricos. Mas como que você vai servir a Deus se você não conhece a verdade de Deus? Como? Não tem como. Ah, mas isso é só para o pregador. Só o pregador deve conhecer doutrina. Não é o que o texto diz. Diz que a igreja perseverava, toda a igreja, na doutrina dos apóstolos. A doutrina era deles, não era da igreja. A doutrina era dos apóstolos, recebida pelo Senhor. Recebida da parte do Senhor por meio do Espírito Santo. Mas toda a igreja perseverava. Ah, não. Isso aí é só para determinados irmãos, eles é que são os responsáveis. Não. Isso é uma igreja fraca. Uma igreja fraca. Claro, novos convertidos não vão ter o mesmo nível de conhecimento da doutrina do que os mais velhos na fé. Isso não vai acontecer. Mas todos devem ter desejo de crescer no conhecimento da graça do Senhor. Em conhecer a doutrina do Senhor. Né? Inclusive, mas as irmãs não ensinam, então elas não precisam, não. Elas não ensinam publicamente, mas elas ensinam seus filhos, elas têm que dar bom testemunho, elas conversam entre si sobre a palavra de Deus, e devem, né? Então, é necessário conhecer a doutrina. Agora, vamos ver alguns pontos aqui. Jesus, o texto de Mateus 15:9 diz: e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Vamos pegar o contexto todo. Versículo 7. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Fortes as palavras do Senhor. Então tem um povo que adora o Senhor, mas é em vão. Porque tudo que eles aprenderam e ensinaram são doutrinas de homens. E a sua adoração é vã. Em vão me adoram. Com seus lábios eles me adoram, mas seu coração está longe de mim. Porque a doutrina está errada. Ela é uma doutrina humana. E a adoração é vã, o Senhor não recebe. Doutrina não é importante? Se torna a nossa adoração vã a Deus. Doutrina não... Veja, Judas 3. Judas, versículo 3. Judas não tem capítulo. Judas, versículo 3. Olha só isso. Judas, ele ia escrever a carta. Estava lá, pegou a sua canetinha, falou, vou escrever a carta para a igreja. Pegou a sua pena com tinta. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Então, olha o Judas. Vou lá escrever, vou escrever sobre a salvação para os irmãos. Mas
o Espírito Santo tocou, ele não pode escrever sobre isso. Ele tem que escrever para que os irmãos batalhem pela fé. E aqui pela fé é pela doutrina. Pela fé que foi entregue. A doutrina que foi entregue. Eu não preciso batalhar pela fé que é dom de Deus. Essa eu não preciso batalhar. É dom de Deus, ela foi me dada. O que ele está falando aqui é para batalhar pela verdade de Deus. Pela doutrina, que uma vez por todas foi entregue. Aquele irmão, ele gosta de arrumar muita confusão. Ele se mete em toda confusão, mas às vezes ele está apenas batalhando pela verdade que foi entregue aos santos. Livrando o rebanho de Deus, que não é dele, é de Deus, de mentiras, de enganos. E todos nós temos que batalhar. Ele fala que é para presbítero, é para irmão que prega. Não. Me senti obrigado exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. A todos os irmãos. Todos têm que batalhar por isso. Como é que você batalha? Se você nem sabe qual é a verdade. Por isso é que a palavra de Deus diz que muitas pessoas são levadas como crianças por todo o vento de doutrina. Qualquer coisa que fala, acredita. Porque não está firmado em nada, não conhece nada. Não conhece as verdades da Escritura. Então qualquer um que fala com boa eloquência, ele fala bonito aquele ali, então acredita. Junta versículo daqui para cá e vai, formou e a gente acredita. Por quê? Porque a gente não conhece. E nós devemos conhecer as coisas fundamentais da nossa fé. Veja agora um versículo ainda mais forte. Nós já estamos pertinho. Volte para 2 João. É bem pertinho, uma folha para trás. 2 João. Versículo 9. Diz assim: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Veja que importante. Não é que ele não fala sobre Cristo, é que ele ultrapassa a doutrina de Cristo. Vê como é sutil? Não fala de Cristo. O problema é que ultrapassa a doutrina de Cristo. Insere coisas a mais. Fala além do que está escrito. Mistura isso. E o apóstolo diz que essa pessoa não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto pai como filho. Permanece na doutrina, tem tanto pai como filho. Doutrina não é importante, dizem. Se você permanece nela, você tem o pai e o filho. E doutrina não é importante. Aí olha só o que ele continua dizendo. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem lhe deis boas-vindas. Então, olha só. Se alguém ultrapassa a doutrina de Cristo, nem boas-vindas, nem receber em casa essa pessoa você pode. Ai, mas que coisa! Nossa, não é uma falta de coração? O apóstolo do amor, Joãozinho. Joãozinho, você está falando para eu não receber pessoas em casa, João. Para eu não comer, para eu passar na rua e virar a cara. João está falando isso. Porque a verdade de Deus é mais importante do que esse amor fingidinho aí. A verdade de Deus é mais importante do que a paz, que não é verdadeira. Onde a paz se não tem verdade? Não tem, é só fingimento, é mentira. Então, a palavra de Deus diz que a verdade é mais importante, que a doutrina é mais importante. Mas não é só isso. Não é só que eu não posso receber na minha casa das boas-vindas. João é ainda mais pesado. Ele diz que, versículo 11, porquanto aquele que dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Você dá boas-vindas? Você quer receber na sua casa? Então você é participante disso. Você participa das más obras dele. Claro que aqui a gente tem que tomar cuidado. Não é o que o irmão discorda de um ponto aqui e acolá, então ele tem que concordar tudo comigo, senão ele é do... Não, primeiro a gente tem que ter humildade, né? A gente não... Pode estar errado também, né? Mas nós estamos falando dos aspectos fundamentais da nossa fé. Os aspectos fundamentais, uma pessoa ultrapassa a doutrina. Por exemplo, vou dar um exemplo mais claro. Por exemplo, os testemunhos de Jeová, eles dizem que Jesus não é Deus. Mas eles falam de Jesus, eles acreditam na Bíblia, eles falam que Jesus morreu pelos nossos pecados, eles falam tudo isso. Mas eles falam que Jesus não é Deus. O apóstolo João diz que este é o espírito do anticristo. Esses são os anticristos. Você vai receber em casa e chamar de irmão?
Tem irmão que é atrevido, que faz essas coisas. Ceia com o testemunho de Jeová, é uma festa. Mas isso é uma desonra ao Senhor. Isso é uma desonra, isso é ser participante das más obras. Eles ultrapassaram a doutrina de Cristo, eles não devem nem dar boas-vindas para eles. Quer dizer que uma pessoa, então, a gente não tem que evangelizar esse povo, que a gente não tem que ligar para eles, que eles se lascem para lá, e eu não vou nem dar boas-vindas. Não, o texto não está dizendo isso. O texto está dizendo de pessoas que querem vir na sua casa te ensinar e você achar que está tudo bem, você ter amizade com eles. Não. Senão a gente não tem contato com ninguém, porque ninguém tem doutrina sadia que não é crente. Mas o texto está falando especificamente daqueles que dizem professar uma fé, eles ultrapassam a doutrina e levam pessoas para o mau caminho. Esses, você vai chamar de irmão essa pessoa? Você não pode nem dar boas-vindas, vai chamar de irmão? Não pode comer junto com essa pessoa, não pode dar tchauzinho na rua para ela. Mas isso dá problema, irmão, isso dá problema, porque você fica taxado meio de o grossão, o bruto. Importa agradar a Deus, porque ter um bom nome entre os homens e ser o garoto sorriso. Ninguém quer ser garoto sorriso, nós queremos ser fiéis ao Senhor. Não é? Muito bem. Eu vou só então passar de relance. Então lá em Atos 2:42, é dito que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Vamos ver aqui o que João fala sobre comunhão. E o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Então a comunhão dos apóstolos é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Aí você vai para o versículo 7 deste mesmo capítulo. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Muito bem. A igreja, em Atos, perseverava na doutrina e na comunhão. Então a gente precisa ter doutrina e comunhão. O que é ter comunhão, Murilo? Comunhão é fazer churrasco todo final de semana, comer bastante, rir bastante, contar bastante piada, falar de futebol. Isso é ter comunhão, irmão. Cuidar da vida dos outros, fazer fofoca, falar mal dos outros. Isso é comunhão. Essa é uma igreja que tem comunhão. Está todo mundo na casa do outro. Está todo mundo comendo. Tá todo mundo... Isso é comunhão. Onde isso é comunhão? Onde isso é comunhão? Onde isso é comunhão? Eu vou te dizer que isso traz mais mal do que bem. Não é pra gente ter vida social, não é pra gente... Não, a gente tem que estar junto mesmo, irmão. Porque os filhos de Deus têm que andar juntos. Não pode fazer churrasco? Pode fazer churrasco. Pode comer? Pode comer. Pode contar uma piadinha? Pode contar piada. Desde que ela seja santa, né? Pode fazer tudo isso, irmão. Mas a comunhão verdadeira dos apóstolos, dos filhos de Deus, é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. A comunhão verdadeira é daqueles que andam na luz. Então, irmão, vamos marcar uma comunhãozinha? Vamos. Aí você vai lá, é só churrasco e conversa fiada. É comunhão? Irmão, é qualquer coisa. A pessoa está no bar, está tendo comunhão, então? Porque eles também estão lá contando piada, rindo, bebendo cerveja, comendo. Não, irmãos. Então as pessoas acabam confundindo. E aí acaba o seguinte, essa igreja não tem comunhão. Essa igreja não tem churrascada e conversa fiada o tempo todo, é isso? Pode ser. Porque comunhão, irmãos, é a gente estar junto, e pode ser dessa maneira, pode ser nestes momentos, mas com o Senhor no centro. Mas com o Senhor sendo o alvo e o objetivo. O assunto das conversas, isso é comunhão. A gente vai estar fazendo outras coisas. Né? Um irmão, vamos ali comigo? Você está num momento de comunhão? Tá. Mas comunhão, irmãos, não é uma amizade mundana. Não é isso. Não é isso. E quando o alvo da igreja é ter este tipo de comunhão, e se preza muito e se dá muita importância a essas coisas, comida toma o lugar central, o encontro em si, perdemos o Senhor de vista, perdemos o Senhor do foco. O reino de Deus não é comida nem bebida, não são essas coisas, né? Claro,
Os filhos de Deus, eles têm alegria em estar juntos. Né? Nós lemos lá que eles faziam suas refeições com alegria e singeleza de coração, e havia temor em cada alma e coração. É diferente, irmão. É diferente aquilo que está escrito de uma comunhão e um momento que eles comem junto com singeleza, com temor, do que uma baderna, né? E a nossa carne é propensa a essas coisas, né? Nossa carne é propensa a essas coisas. Nós temos que sempre estar vigiando para isso. Uma igreja com comunhão saudável é uma igreja em que se anda na luz. Se porém andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Então, para ter comunhão tem que andar na luz. O que é andar na luz? Quando a gente anda na luz, tudo fica claro, né? Então é ter uma vida sincera uns com os outros, isso é comunhão. Ter uma boa comunhão é ter uma vida sincera. Você confessa pecado, você fala suas falhas. Isso é comunhão. Comunhão não é o grupo de super-heróis fingindo que todo mundo é bom. Comunhão é andando na luz. Comunhão é dizendo as suas falhas, é dizendo as suas fraquezas. Quer perseverar na doutrina e na comunhão? Tem que ser assim, irmão. Não, eu vou me esconder porque eu preciso ser bom, porque se os irmãos descobrirem... Então não é comunhão isso, a gente precisa andar na luz, a gente precisa que o Senhor faça em nosso meio este tipo de ambiente. O Senhor tem que gerar esse tipo de ambiente no nosso meio. Nós precisamos pedir graça ao Senhor, para que seja um ambiente, não de policiais, um vigiando o outro para ver onde está o erro. Não, mas um ambiente de amor e graça, em que haja confiança suficiente para confessar pecados, para orar uns pelos outros. Esse é o ambiente onde Deus é honrado, onde Cristo reina, não onde a nossa carne, as nossas vontades são feitas. Que o Senhor nos ajude a ter esta comunhão saudável. Vamos avançar, só de passagem. Depois, porque comunhão, isso aqui dá assunto para muita reunião. Mas hoje a gente está só na introduçãozinha. Vamos lá. Perseveravam na doutrina, na comunhão. Próximo, partir do pão. Atos 20, versículo 7. Partir do pão. Atos 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão. Então, esse é o texto que deixa muito claro como era o costume dos primeiros. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão. Como que eles faziam? Todo primeiro dia da semana eles partiam o pão. Normalmente no domingo. Quando nós lemos Atos 2, parece até que faziam mais vezes do que isso. Parece até que era uma prática quase que diária deles partir o pão. Fazer isso em memória do Senhor. Qual é a realidade da igreja cristã atual? Tem igreja que faz ceia uma vez por mês? Tem igreja que faz a cada 3 meses? Tem igreja que faz uma vez por ano. E quando a ceia acontece, como é que é feito? O culto acontece normalmente no finalzinho, quando já está dando aquela despedida. Volta aqui, toma aqui o seu suco, seu pãozinho, come rapidinho. Isso não é feito em memória do Senhor, isso não é feito em honra ao Senhor. Como Ele falou para ser feito. Os discípulos reuniam com o fim de partir o pão. Era a finalidade, era o objetivo da reunião. Lembrar-se do Senhor, honrar o Senhor. Hoje nosso irmão Frank, no início da reunião, nos falou um pouco sobre como deve ser a nossa atitude, o nosso espírito na reunião. Nós devemos nos alegrar no Senhor. Nós não devemos vir aqui... estamos aí, né? O irmão pediu mais um para cantar. Não, irmãos. É com alegria no Senhor, é com prazer. Claro, às vezes o nosso estado é esse, desagradável mesmo. Nós devemos, na verdade, nos entristecer conosco por nós estarmos assim, insatisfeitos com a reunião do povo de Deus, entristecidos. Ai, meu Deus, mais um, irmão. A gente tem que tomar cuidado com o nosso coração, e ter alegria no Senhor. Então, vamos só de relance, vamos já terminando, é só uma passagem.
Por fim, irmãos, as orações. Perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Como eu disse, irmãos, para nossa vergonha, a reunião mais vazia da igreja é a reunião de oração, que há muito tempo nós nem sequer a tínhamos, o que é outra vergonha. Porque a igreja do primeiro século, bíblica, em sua pureza, tinha reuniões só de oração, irmãos. Eles perseveravam lá nas orações. Nós vemos vários momentos da igreja reunida junta, orando. Isso deve ser a prática comum nossa. Agora você entende porque começa o versículo com perseverar. Quando entra a oração, qualquer um entende, irmão. A nossa carne odeia isso. A nossa carne odeia a oração, odeia se disciplinar para orar, ter um momento para isso. Hoje é a reunião do quê? De oração. Hoje eu não vou. Só oração? Como assim só oração, irmão? Se nós não oramos, significa que nós não dependemos do Senhor, que nós podemos fazer as coisas por nós mesmos, que Ele não precisa, que a gente não precisa dele. Uma igreja sem oração é uma igreja morta. Pode tudo funcionar, irmão, porque a gente pode continuar pregando sermão, porque para pregar sermão, você precisa ler a Bíblia, ter uma boa mente e transmitir a verdade das Escrituras. Se vai sair com poder ou não é uma outra questão, porque aí se o Espírito Santo vai estar ungindo aquele vaso no momento, mas dá para continuar fazendo as coisas, entendeu? Dá para continuar lendo a Bíblia, pregando, dá para continuar aqui vindo cantar, pegar um pedacinho de pão. Mas se a gente quer a presença do Senhor entre nós, se a gente quer a graça do Senhor sobre nós, tem que ter reunião de oração. E é quase um milagre quando o irmão participa de todas as reuniões. Ele está na doutrina dos apóstolos, ele está na comunhão, ele está nas orações. É quase um milagre. Mas essa é a nossa tristeza, irmão, que seja assim. Não deve ser assim. Essa é a vida comum dos discípulos do Senhor. Então, vamos concluir, irmãos. Como eu disse, isso aqui a gente dá... Irmãos, eu não quero estender muito, só acho importante que a gente realmente, que a igreja se detenha nesse assunto por mais tempo, porque há muitas riquezas, né, do Senhor nisso, e há muitas falhas nossas nesses mesmos assuntos. Algumas coisas que nós falhamos por preguiça ou negligência, outras por falta de conhecimento, como palavra não. Algumas coisas não são claras para nós, por falta não só da leitura bíblica, mas de ler com mais atenção, especificamente para aqueles assuntos que nós temos mais necessidade, né? Então, quero animar os irmãos, porque esse é um assunto muito precioso para todos nós. Que nós possamos nos dedicar em continuar nas orações, no partir do pão, não só em participar e estar presente, como disse o irmão Franklin, mas de procurar preparar com antecedência o nosso coração, né? Preparar antes o nosso coração para uma reunião de oração, nos preparar para uma reunião do Partir do Pão, onde nós devemos estar com o coração mais cheio de alegria e de júbilo. É de fato uma comemoração, o Senhor morreu e ressuscitou, e que nós possamos aprender isso. O nosso culto não começa quando nós fazemos a primeira oração, no início da reunião, mas o nosso culto ele é todos os dias, na nossa casa, no trabalho, na nossa convivência com os ímpios, com os outros irmãos. O nosso culto a Deus é a maneira como... Eu quero orar para nós encerrarmos a reunião. Amado Senhor, nós te damos graças por essa mensagem simples, mas bastante clara, Senhor.
que nos expõe em muitas coisas, mas que também nos alegra, Senhor, mostrando-nos o bom caminho de Cristo. Dá-nos graça, Pai, nós pedimos como igreja, para caminharmos na sã doutrina do Evangelho, na sã doutrina dos apóstolos, que é também a sua doutrina, Senhor. Dá-nos graça, Senhor, para vivermos em uma comunhão bíblica e saudável, e na prática da oração, Senhor, e no partir do pão, até que o Senhor venha.